Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 83 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 21, versículo 1 até o 27, Números 17 e 18 e Eclesiastes, capítulo 11, versículo do 1 até o 8. Então vem comigo para Mateus, capítulo de número 21. Aqui nesse episódio de Mateus capítulo 21, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra montado no jumentinho, cumprindo a profecia que estava lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E vai dizer que o povo recebe Jesus com ramos e com gritos, dizendo Hosana ao filho de Davi, reconhecendo Jesus de fato como Messias. Uma curiosidade aqui é que Jesus escolheu o jumentinho, porque normalmente os reis, os governantes, eles escolheriam cavalos, cavalos de guerra, para apresentar ali a força e a imponência deles. Mas Jesus aqui, com um símbolo de humildade e de paz, Jesus entra montado em um jumentinho. Aí vamos ver no versículo 12 até o 17 a purificação do templo, porque vai dizer que Jesus ele expulsa os cambistas que estavam ali no templo e Jesus fala para eles, minha casa será chamada casa de oração, mas vós as transformais em covil de salteadores. Jesus ali naquele episódio, Jesus curava os cegos, os coxos, mas os líderes religiosos, ao invés de darem graças e reconhecer a divindade em Jesus, eles ficavam indignados com Jesus. Aí agora do versículo 18 até o 22, nós vamos ver a maldição da figueira estéril, porque vai dizer que Jesus ele viu uma figueira sem frutos e amaldiçoou essa figueira. Então essa figueira ela secou imediatamente. A figueira, querido, ela representa quem? Israel, que tinha uma aparência de vida, mas não produzia nenhum tipo de fruto. A lição prática que nós temos aqui é que Deus, querido, ele espera frutos verdadeiros, não apenas uma aparência religiosa ou uma aparente bondade, uma aparente vida de santidade. Não, ele quer frutos verdadeiros. Agora, do versículo 23 até o 27, a autoridade de Jesus vai ser questionada pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos, eles perguntam a Jesus com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Que coisas? Os milagres que Jesus fazia. E Jesus responde essa pergunta fazendo uma outra pergunta para eles. Jesus vai fazer a pergunta assim, ó, se vocês me responderem a pergunta que eu fizer para vocês agora, eu respondo de onde vem a autoridade para que eu faça esses milagres. Aí Jesus fala assim, de onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? E os líderes eles não conseguem responder essa pergunta de Jesus, por quê? Foi uma pegadinha que Jesus fez para eles, porque Jesus perguntou, de onde era, com que autoridade João também fazia o batismo, se era do céu ou dos homens. E os líderes pensaram, se nós falarmos que o batismo de João é dos céus, ele pode nos questionar. Então por que vocês não acreditam em João? Porque João foi o precursor de Jesus. João falou sobre Jesus. E do outro lado eles falaram assim, se falarmos que o batismo de João é dos homens, nós vamos ter problema com o povo, porque o povo considera João como profeta. Então eles não puderam responder a Jesus, Jesus também deixou eles sem resposta de onde via a autoridade de Jesus para fazer todas aquelas coisas que ele fazia. Agora nós entramos em Números, capítulo 17 e 18. No capítulo 17, para que a gente entenda que o 17, a gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 16. Vocês lembram que no capítulo 16, na leitura anterior, vimos uma rebelião por parte de Corá, Datã e Abirão, que questionaram a liderança espiritual de Arão e de Moisés, dizendo que todo o povo era santo e que ninguém precisava de um mediador específico, no caso de Arão e de Moisés. Então, a Bíblia, no capítulo 16 de Número, vai dizer que Deus julgou essa rebelião muito severamente e ali naquele dia a terra abriu e engoliu os rebeldes. Cerca de 250 líderes foram consumidos com fogo ao tentar oferecer incenso como os sacerdotes faziam. Então o castigo de Deus foi bem severo. Aí agora no capítulo 17, o povo, ainda assim o povo não estava satisfeito com o sinal que Deus tinha dado, com um castigo bem severo,
E o povo ainda assim estava murmurando contra a liderança de Arão e de Moisés. Então, para colocar fim às dúvidas, sobre quem Deus havia de fato escolhido como sumo sacerdote, o Senhor ordenou que fosse feito um sinal mais claro. Então, cada líder das 12 tribos deveria trazer uma vara com o seu nome gravado nessa vara. E eles deveriam colocar essa vara na tenda da aliança. E Deus faria um sinal. Aquela vara que florescesse era a vara do líder que Deus tinha levantado como líder do povo, Porque então ali nós tínhamos a vara de Arão e dos 12 líderes das tribos de Israel, todos eles colocaram. Então, ao amanhecer no dia seguinte, a vara de Arão da tribo de Levi, na vara de Arão brotou e floresceu e produziu amêndoas. Querido, aqui a curiosidade é que esse milagre foi um milagre público e um milagre claro que Deus fez diante do povo e mais especificamente diante dos líderes de Israel. E só uma curiosidade aqui também é que essa vara que floresceu, depois desse episódio, ela foi guardada dentro da Arca da Aliança. O que tinha dentro da arca? A vara de Arão que floresceu, maná e a pedra que Deus deu a Moisés no Monte Sinai com os mandamentos. Agora, no capítulo 18 de Número, nós vamos ver funções sacerdotais e ensinamentos sobre o sustento dos sacerdotes. Aqui Deus reafirma o papel exclusivo de Arão e de seus filhos no sacerdócio. Os levitas, eles seriam ajudantes no serviço do tabernáculo, mas eles não poderiam tocar no altar. Então o Senhor deixa isso muito claro. Os sacerdotes, eles não teriam heranças na terra, porque Deus falou para eles, eu sou a sua herança, isso está no versículo de número 20. E eles também seriam sustentados pelos dízimos do povo e as ofertas que o povo entregava a Deus. Nós temos algumas lições práticas aqui em capítulo 17 e 18 de Números, é que Deus não aceita, querido, rebeldia contra aquilo que ele estabeleceu. Eu falei isso no vídeo anterior. Quando você se levanta sobre uma liderança estabelecida, e eu estou falando de uma liderança sadia, uma liderança que de fato quem levantou e quem colocou e quem sustenta é Deus. Quando você levanta contra essa liderança, você está criando um problemão. E eu não estou falando aqui de líderes narcisistas, líderes que exploram a noiva de Cristo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma liderança sadia. E quando Deus escolhe, querido, ele confirma com sinais claros para que não tenha dúvidas. E por fim, servir a Deus, querido, exige dedicação exclusiva. Agora nós entramos em Eclesiastes capítulo de número 11 e vai falar sobre viver com generosidade e com fé. Porque no versículo 1 já vai dizer assim, lança o seu pão sobre as águas. Querido, haja com fé, com generosidade e tenha visão também a longo prazo, porque isso aqui também é aplicado ao investimento sábio, à doação com confiança, confiar no quê? Que o retorno disso vem do próprio Deus. Então Salomão ele vai fazer recomendações, divida bem seus recursos, está no versículo 2, ele vai também dizer, não espere condições perfeitas para agir, isso está no verso de número 4, no verso 7 e 8 ele vai falar também, aproveite a luz da vida, mesmo sabendo que dias maus virão e vão vir. Querido, se essa leitura de hoje falou com você, se você aprendeu qualquer coisa, fala para nós aí, deixa o seu comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, querido, compartilha, se inscreva no nosso canal, ativa os sininhos aí para você não ficar por fora dos próximos vídeos. Lembrando que nós vamos iniciar uma série aqui falando sobre seitas, como você vai identificar uma seita, e nós vamos falar de alguns grupos que sabidamente são seitas. Mas talvez você que está me assistindo, talvez você não saiba. Mas eu quero te mostrar também e eu vejo você amanhã no dia 84 da nossa leitura anual.